Olá, meninas! Vamos fazer um tutorial de maquiagem marrom iluminada. É uma maquiagem que ela valoriza todos os tipos de olhos, peles, então é uma maquiagem bem bacana e bem coringa para utilizar. O primeiro passo que eu fiz foi usar um protetor solar. Essa maquiagem eu estou usando durante o dia, então eu uso um protetor solar. Se fosse à noite, eu estaria utilizando um primer. Agora eu faço então a cobertura da pele com uma base. Essa é a base da NARS. É uma base que ela tem uma cobertura média. Minha pele é uma pele seca, então eu prefiro aplicar ela com as mãos. Isso deixa a base muito mais fluida, muito mais iluminada e eu acredito que o acabamento fique mais bonito. Depois da aplicação eu venho com a esponjinha e acabo finalizando, então aí é o acabamento, né? Todos os retoques para que ela fique bem distribuída na pele, que ela fique bonita, eu acabo distribuindo aí, fazendo a aplicação da esponjinha. Ela não tem nenhum produto, ela só tá fazendo mesmo o acabamento. Agora, como as sobrancelhas são as molduras dos nossos olhos, da nossa face, eu já faço ela nesse instante, para que ela me dê um norte depois para fazer os olhos. Então eu prefiro ter elas feitas, para mim eu acredito que fique mais fácil, para depois eu conduzir a sombra até a altura que fique bacana, né, pro meu tipo de olho e tal. Após a finalização, eu faço mais algumas correções com o corretivo em alguns pontos que eu acredito ser necessário. Eu tenho então um pouquinho de olheiras, um pouquinho de melasmas, então eu já venho com o corretivo e faço uma cobertura. Depois eu acabo aplicando um pó translúcido. Esse é o da Laura Mercier, é um pozinho. Eu aplico ele com um pincel para que também não fique tão carregado. É uma maquiagem bem rápida, meninas. Essa não é uma maquiagem full, completa, super trabalhada. Ela é um pouquinho mais leve. Em um outro momento eu faço para vocês. Agora eu começo então a fazer os olhos. Eu selei a pele com o pó, porque se tiver algum problema agora com a sombra, ela vai cair e eu consigo tranquilamente tirar sem agredir a pele, sem estragar essa pele que eu fiz. Por isso que eu passo esse pozinho também. Ele acaba selando, durando mais a base e protegendo. Primeiro passo, eu apliquei uma sombra de um marrom mais levinho, uns 2 tons mais escuros que a minha pele, e agora eu tô vindo com um marrom mais intenso. Eu começo a aplicação no canto externo dos olhos, utilizo nesse momento 2 pincéis, um com a sombra mais clara e o outro com a sombra mais escura. Agora eu aplico com batidinhas, então a sombra mais escura do canto externo para até o centro da pálpebra, e depois eu venho com um pincel com a sombra mais clara para esfumar as bordas da sombra mais escura. Isso ajuda a fazer um esfumado bem bonito, um acabamento bem legal das sombras. Faço uns arremates, uns acabamentos ali na parte externa. E aí, após esse passo, eu venho com um pincel chanfrado para fazer a parte de baixo. Então, eu pego aquela mesma sombra escura e faço todo um delineado por baixo. Eu gosto desse efeito porque acaba aumentando os olhos. Então, quem tem olhos maiores, o interessante nesse momento é passar um lápis por dentro da linha d'água. Quem tem os olhinhos um pouco menores, esse efeito fica bem bacana. Eu acabo ligando ele com a sombra da pálpebra de cima para ficar todo um conjunto, todo bem marcadinho. E aí eu venho com uma sombra cintilante, ela é de uma cor perolada, no canto interno para iluminar o meu olhar. Nesse caso, quem tem o olho que ele é um pouquinho mais separado, eu peço que vocês passem essa etapa e que façam uma sombra total marrom, porque senão ele acaba separando mais. Se a gente tem olhos mais juntinhos, a sombra clarinha acaba dando esse efeito bonito, acaba separando, fica legal. Então tem que tomar cuidado. Aí eu fiz o acabamento de um delineador gatinho, podemos dizer. Eu gosto muito desse efeito do meu olho, eu acho que fica bonito, então eu faço mais ou menos um gatinho.
acho que alonga, e depois eu venho com muita máscara de cílios. Aqui eu tenho um truquinho que eu faço, eu uso uma máscara mais velhinha embaixo. Essa máscara de cílios, ela tá mais grossinha, então ela deixa os cílios também mais carregado de produto, que dá uma impressão de mais volume, né? Ele deixa os cílios mais cheios. E depois eu uso um rímel um pouquinho mais novo, que ele ajuda a alongar. Então isso é bacana porque tu tem os dois efeitos nos cílios, uns cílios volumosos e cílios também alongado. Ele deixa um efeito bem bonito e eu particularmente gosto de muito rímel nos olhos. Eu acho que ele deixa um acabamento lindo. Nessa maquiagem, se tivesse colocado uns cílios, ficaria demais. É uma maquiagem linda para uma formatura, um jantar à noite, mais simples, tranquilamente ela caberia para esse tipo de evento. Agora, eu venho então com o blush, né, e o contorno para fazer as marcações. Eu gosto muito de iniciar as marcações bem próximo à raiz do cabelo. Venho trazendo até próximo à boca, né? Então, aqui é uma dica bem bacana. Quem tem o rosto mais comprido, faz as marcações mais na horizontal. E quem tem o rosto mais gordinho, mais cheinho, né? Faz as marcações mais na vertical, com o pincel um pouquinho mais alongado, aí que dá a impressão de alongar o rosto, né? Gosto muito de fazer esse truquinho na testa, de fazer todo esse contorno rente à raiz do cabelo para diminuir um pouco. Eu tenho a testa bem longa, então eu gosto de fazer esse truque e venho depois com o iluminador. O iluminador eu gosto de passar bastante, tanto é que nesse caso eu utilizei também um pigmento da MAC pra dar um arremate legal aí no iluminado, só que aqui eu uso só na bochechinha aqui, né, na parte alta do rosto, no topo do nariz e no arco do cupido. Não gosto de passar na testa e nem no queixo, porque eu acredito que às vezes dá uma impressão de estar com a pele suada, então eu prefiro segurar, assim, não fazer muito. Passo aí um batonzinho, eu optei por uma cor mais nudezinha, E pra deixar o acabamento da maquiagem mais bacana, mais profissional, eu coloquei uma cor nude aí na linha d'água pra deixar esse olho mais abertão aí, mais bonito. Tá aí o resultado, meninas. Espero que vocês gostem. Beijos!